galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro e dos campeonatos em que os clubes estão envolvidos. Nesse momento, não tem campeonato, não tem Copa do Brasil, não tem Brasileirão, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, porque, como todos sabem, estamos no período da Copa América aqui no Brasil. E pro canal Resenha com Magalhães não ficar sem falar de futebol, sem falar dos nossos clubes, estamos fazendo uma série de 20 vídeos falando do seu time, na participação do seu time no Campeonato Brasileiro, nessas 9 primeiras rodadas, e perspectivas para o mês de julho. Então, meu amigo, preste atenção, porque a galera está confundindo. Eu não estou fazendo análise do semestre. Eu estou fazendo análise do Campeonato Brasileiro. Porém, eu sei que tem que se levar em consideração algumas coisas em relação a outros campeonatos que disputaram junto. Exemplo, tivemos Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então, tinha times que jogou muito com time misto ou com time reserva. Isso tudo eu entendo. Mas eu estou fazendo uma análise fria do Campeonato Brasileiro. E se você quer disputar 3 campeonatos, você tem que ter elenco para isso. Se você não tem elenco, você tem que abandonar um time. Tem que abandonar um campeonato. Ou abandonar 2. Porque não dá com um elenco curto, pequenininho, onde não tem peça de reposição à altura e em quantidade, esquece. Ninguém vai ganhar 3 campeonatos com elenco curto e com elenco limitado. Para ganhar 3 campeonatos tem que estar com elenco muito bom. Muito bom. E a gente está fazendo análise disso. Então, a gente pega alguns times até como parâmetro para fazer essa análise. Tá? Então, quando eu fizer a análise do seu time, é em relação ao Campeonato Brasileiro e a perspectiva para julho. Já falamos de vários times. Dessa vez, vamos falar do Cruzeiro. Então, meu amigo torcedor da Raposa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, faça o seu comentário, sempre com educação. Eu sempre peço isso, sempre com educação. Estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, meu amigo torcedor cruzeirense, fazer aqui uma análise rápida, nada muito alongado, sobre o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tá, vamos lá. É a maior decepção do Campeonato Brasileiro, é o Cruzeiro. Inegavelmente. A torcida do Cruzeiro não tem como falar. Ah, não é decepção. É decepção. É decepção, sim. É decepção, sim. O Cruzeiro terminou em 18º lugar nessas 9 rodadas. Terminou com 8 pontos. 8 pontos. 2 vitórias apenas, 2 empates e 5 derrotas. O Cruzeiro do Mano Menezes sempre foi um time... Galera, eu sei que vai falar, Magalhães, mas o Cruzeiro estava disputando a Libertadores. Também jogou muito com time misto, com time reserva. Então a gente vai fazer parâmetro. Tá? Então a gente vai fazer comparação. A diretoria, não queria falar de diretoria, mas a gente vai ter que falar. A diretoria do Cruzeiro sempre bateu no pé, fincou o pé e falou o quê? O time do Cruzeiro não deve nada a time nenhum. Concordo. Estamos aqui para ganhar tudo. Legal. Só que isso é mentira. Porque as 2 vezes que ganhou a Copa do Brasil, o Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro nunca foi um time que brigou realmente para ganhar 3 competições. Sempre escolheu uma. Por quê? Porque sabe que o elenco é limitado. Eu não estou falando nem tecnicamente. Estou falando até de números, tá? De poder ter 2 times em condições pareadas. Então, sei da Libertadores.
Mas o Cruzeiro, não sei se o Mano já de cara largou o Campeonato Brasileiro de lado para ficar focado na Libertadores. O que aconteceu? O Cruzeiro começou a Libertadores sensacional. Até as últimas rodadas, o Cruzeiro ia ser o primeiro colocado no geral. Só que quando começou o Campeonato Brasileiro, a impressão que eu tive é que, e eu falei isso aqui no vídeo, o Cruzeiro se iludiu na Libertadores. E vamos ser sinceros, o grupo da Libertadores do Cruzeiro era fraco. Fraco. O Cruzeiro nadou de braçada. Só que isso iludiu o cruzeirense. O time, a torcida, achou, bom, estamos na frente de braçada. E até muitos canais falaram, é o melhor time do Brasil no momento, é o Cruzeiro. Só que o grupo era fraco. Mas o Cruzeiro fez a sua parte, até um determinado ponto. Porque quem é que terminou em primeiro lugar geral não foi o Cruzeiro, foi o Palmeiras. Então a gente tem que fazer essa comparação. O Palmeiras também estava na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Quem é o primeiro colocado? É o Palmeiras. Olha o Cruzeiro onde está, quase em último lugar, com 8 pontos. Então, o time do Cruzeiro é ruim? Não é. Só que tudo tem que ter uma certa reformulação. O time do Cruzeiro está um time, é ruim não, mas está muito batido. É um time que está muito batido, que todo mundo sabe o que faz. Até, o Mano é muito bom treinador? É, mas ele tem duas formas de jogar só. Ele não tem muita variação. O time do Cruzeiro é muito fácil de você saber o que o Cruzeiro vai fazer agora. A gente sabe que o time do Cruzeiro é um time que espera muito, um time muito reativo, tem qualidade para ir para frente, mas depende muito de algumas peças individuais. Até hoje, a torcida pode não concordar, mas é a minha visão, não encontrou ninguém para o lugar do Arrascaeta, que fazia diferença ali no ataque e na criação junto com o Thiago Neves. Rodriguinho começou bem, mas parece até balão japonês. Acabou. Não consegue se entender, tá meio perdidão. Então, onde é que o Cruzeiro pecou? Por que o Cruzeiro está nessa posição? E o Cruzeiro não está nessa posição, assim, falar assim, o Cruzeiro está nessa posição, mas não merece. Negativo. Merece. Merece. Qual era o ponto forte do time do Cruzeiro? Qual é o ponto forte do time do Cruzeiro nos campeonatos da Copa do Brasil? A defesa. Então vamos lá. Cruzeiro fez 9 gols. Uau! Olha só. Olha só. Os dois times que estão abaixo é CSA e Avaí. Avaí fez 4 gols e o CSA fez 3. Mas vamos aos times que estão acima do Cruzeiro. A Chapecoense, que tem o mesmo número de pontos, mas está acima, fez 9 gols. Fez 9? Não, fez 10 gols. O Fluminense, que está acima, fez 13 gols. Tem dois times que estão acima, que fez menos gols, mas tem mais pontos, que é Vasco e Fortaleza, que tem 8. Mas mesmo assim, o Cruzeiro fez muito pouco ponto. Muito poucos gols. Tem Fred, Thiago Neves, tem Robinho, trouxe aí Rodriguinho. Tem qualidade, mas fez muito pouco gol. Mas o pior não é fazer pouco gol. O pior é que o Cruzeiro tomou 16 gols. 16. Vou te falar. Eu não estou conseguindo ver a tabela toda, mas do São Paulo para baixo, São Paulo está em 9º lugar. Do São Paulo para baixo, a defesa do Cruzeiro é a mais vazada junto com a do Fluminense. Só que o Fluminense fez 13 gols. Qual o problema do Fluminense? O time do Fluminense é muito ofensivo, então ele se expõe demais. Ele é 880. Ele vai para fazer 3, mas toma 2. Esse é o Fluminense. O Cruzeiro não. O Cruzeiro nunca foi assim. Sempre foi um time que ficava mais atrás, jogando no erro do adversário, mas desandou.
Aí vem problema de salário, isso dá uma desanimada. Aí vem aquele todo problema interno, que a impressão que está dando, que esse problema interno afetou. Provavelmente tem um monte de empresário falando nos ouvidos dos jogadores lá, pô, meu irmão, Cruzeiro desandou, vai dever salário, ó, o cara também já está preocupado, vê se não me arruma uma proposta para me meter o pé, aí já começa um monte de burburinho, a coisa desandou. E o Cruzeiro, com o Dedé, que também tá mal, o Dedé não tá bem, defensivamente o Dedé tá mal, o Dedé estando mal, o sistema defensivo todo tá horroroso, fica ruim. Porque o Dedé é 60% ou 70% do sistema defensivo inteiro. Quando eu falo sistema defensivo, eu estou falando os zagueiros lá laterais do primeiro homem, de volante. O Dedé é mal, ele vai arruinar 60% do sistema defensivo. E o Dedé tá mal. Como tá mal o Cruzeiro. Mas o Dedé é o ponto de equilíbrio ali. Tomou 16 gols. Saldo de -7. Por este motivo, o Cruzeiro está em 18º. Porque ele está com o mesmo número de pontos do Fluminense. Mas se ele não tem tantos gols sofridos, não tivesse tomado tantos gols, ele poderia estar fora do rebaixamento. Mas tomou gol demais. -7. É complicado. Aí você pega o time do Cruzeiro, o único time que tem um saldo negativo maior dos 20 times, o único time que tem um saldo negativo maior do que o do Fluminense é o CSA, que tem 12. O restante, todo mundo tem um saldo melhor do que o do Cruzeiro. Então, é uma grande decepção. Como, aqui não é para me falar isso, a gente fez um vídeo sobre isso. Infelizmente, eu não esperava outra coisa do tal do Itair Machado. Que lá naquele lance das contratações da Arrascaeta, do Dedé, daquele imbróglio com o Flamengo, que eu fiz um vídeo aqui que eu falei, muitos torcedores entraram no canal, reclamaram, não era nada disso. Bicho, do jeito que aquele cara fala, como ele se expressa, como ele ataca os outros, como ele agride os outros falando, você não pode esperar boa coisa do cara. Na minha visão. Então, Cruzeiro. 5 últimos jogos do Cruzeiro. Tivemos 9 rodadas. Os 5 últimos jogos, o Cruzeiro não ganhou nenhum. São 9 rodadas. As 5 últimas, o Cruzeiro não ganhou nenhum. O Cruzeiro perdeu 3, empatou 2. Vamos lá. Dos 4 times que estão ali no rebaixamento, 2 tiveram pelo menos uma vitória. E 2 não tiveram vitória nenhuma. Justamente o Avaí, que é o último colocado, e o Cruzeiro. Então a campanha do Cruzeiro é lastimável. É vergonhosa. Como é que começou o Cruzeiro esse Campeonato Brasileiro? Ele começou o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa contra o Flamengo. Rival aí, disputa pelo Arrascaeta, Dedé, pá, coisa e tal. Ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Jogou fora de casa contra o Flamengo, perdeu de 3-1. E não pode falar que jogou mais. Não. O Flamengo jogou mais e mereceu ganhar. Perdeu 3-1. Mas até aí nada normal. É um clássico. Aí depois do Cruzeiro joga em casa contra o Ceará. Ganha de 1-0. Show. Cruzeirão na parada. Joga em casa de novo pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Ganha de 2-1. Pô, 3 rodadas. 2 vitórias e uma derrota. Show de bola. 9 pontos disputados. Ganhou 6. Show. Aí, o Cruzeiro foi jogar a Libertadores. Perdeu para o Emelec em casa de 2-1. Opa! Aí ele sai para jogar contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Perde para o Inter de 3-1. Sai para jogar contra o Fluminense, no Rio. Empata de 1-1. Isso pela Copa do Brasil. Aí joga contra o Fluminense, fora de casa de novo, pelo Campeonato Brasileiro. Toma de 4-1 do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Aí volta para casa para jogar o Campeonato Brasileiro.
perde para Chapecoense em casa de 2-1. 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Uma derrota e 2 vitórias. A partir daí, o Cruzeiro fez isso. Só deu aquele respiro inicial e despencou. Aí, jogou fora de casa contra o São Paulo. Empatou de 1-1. Jogou em casa pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Empatou de 2-2. Foi por pênaltis, ganhou nos pênaltis. Jogou em casa contra o Corinthians. Empatou de 0-0. Jogou fora de casa contra o Fortaleza. Perdeu de 2-1. Então vamos lá. Quantos jogos em casa o Cruzeiro teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas pelo Campeonato Brasileiro, 1, 2, 3, 4. Jogou 4 vezes em casa pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou 1, ganhou 2, empatou 1. Em casa, ganhou 2, empatou 1. Em casa. Então, 4 jogos são 12 pontos. Ganhou 2, empatou 1. Em casa, o resultado não foi dos piores. O resultado do Cruzeiro em casa não foi dos piores. Agora, fora de casa. Isso estou falando do Campeonato Brasileiro. Fora de casa. Provavelmente 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Perdeu para o Fortaleza, empatou com o São Paulo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Inter, ou seja, fora de casa, o Cruzeiro não ganhou nenhuma. Fora de casa, o Cruzeiro não ganhou nenhuma partida. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Internacional, perdeu para o Fluminense, empatou com o São Paulo e perdeu Fortaleza. Fora de casa, o Cruzeiro só fez 1 ponto. Disputou 15 e só fez 1. Queria que tivesse aonde na tabela. É por isso que eu digo. O Cruzeiro, Magalhães, mas tinha Libertadores. Pô, então a gente vai fazer comparação com os outros times que estavam na Libertadores. Vamos lá. Fazer comparação com o Palmeiras, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Internacional, com o Grêmio, que começou mal também, com o Atlético Paranaense, que também está decepcionando um pouco, mas quem está na zona de rebaixamento é o Cruzeiro. Então, e como é que o Cruzeiro vai para julho? Julho tá complicado, filho. A parada, o Cruzeiro vai ter que melhorar muito, porque se o Cruzeiro continuar nessa pegada, eu acho que em agosto o treinador do Cruzeiro vai ser outro. Então vamos lá. O Cruzeiro inicia logo com a Copa do Brasil, jogando em casa contra o Atlético Mineiro. Clássico mineiro na Copa do Brasil. Inicia jogando contra o Galo. Qualquer coisa. O Galo terminou muito melhor do que o Cruzeiro. Não pode negar. Muito melhor. O Atlético está lá em cima, o Cruzeiro está lá embaixo. Isso quer dizer o quê? A princípio, nada. Só pontuação. Porque quando começar julho, é outra parada. Aí o Cruzeiro jogou contra o Atlético, aí fica em casa. Joga em casa contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Só que ele vai estar no meio do jogo da Copa do Brasil. Vai com o time principal ou com o time reserva. Na boa, meu amigo torcedor, agora o Mano não pode escolher um campeonato. Ele não pode. Dessa vez, se o Mano poupar jogador, ele vai correr o risco. Ele vai correr o risco de se afundar mais no Brasileiro e ter dificuldade de sair. É time para cair do Cruzeiro? Não, não é time. Mas para mim, tem que ir com o time principal, filho. Porque se perde em casa pro Botafogo, a moral pro próximo jogo contra o Atlético Mineiro vai estar no pé. Mas também se jogar com o time principal e perder. Pô, se jogar com o time principal e também perder, aí, cara, é para se repensar tudo que está sendo feito. Não estou falando que é impossível do Botafogo ganhar, mas o Cruzeiro tem mais time, ou pelo menos tinha mais time que o Botafogo. Aí joga contra o Botafogo em casa. Aí, na sequência,
ele joga de novo contra o Atlético Mineiro, decidindo quem é que se classifica na Copa do Brasil. Depois de já classificado pela Copa do Brasil, ele sai para jogar com o time do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Jogo complicado contra o Bahia. E o Bahia vai estar na semana anterior, se eu não estiver enganado, do jogo do Bahia na Sul-Americana. Se eu não estiver enganado. Só que o Cruzeiro também vai estar na semana anterior do jogo da Libertadores contra o River Plate fora de casa. Vai com time reserva de novo para esse jogo contra o Bahia? Aí joga fora de casa contra o River Plate pela Libertadores. Volta para casa. Joga contra o Atlético Paranaense em Minas. Vai com time reserva de novo, porque depois joga em casa contra o River Plate de novo, decidindo a Libertadores. Ou seja, o Cruzeiro decide Copa do Brasil e Libertadores. Tem 7 jogos. Pelo Campeonato Brasileiro, 3. Copa do Brasil, Libertadores, 2. Vai priorizar o que agora? Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro está horroroso. Ah, Magalhães, é melhor priorizar o Brasileiro e a Libertadores e passar nas duas e depois a gente consegue sair lá de baixo do Cruzeiro, a gente não vai cair mesmo porque o nosso time é bom. O problema coloca time em reserva, perde os 3 jogos do Campeonato Brasileiro, continua com 8 pontos. Vê nego se distanciando e não consegue se classificar na Copa do Brasil e na Libertadores, acabou o ano, filho. O mundo desaba. Vai ter que botar outro treinador e começar do zero. Então, penso eu. Quer escolher uma? Escolhe a Libertadores. Mas o Cruzeiro nesse momento não pode, de hipótese nenhuma, excluir o Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, e nesse mês de julho, o Cruzeiro tem que ir com o que tiver de melhor, com o time principal. E se tiver que fazer alguma mudança, poupar alguma coisa, que se faça, minha opinião, que se faça essa mudança na Libertadores e na Copa do Brasil. Porque a situação do Cruzeiro não é confortável. Porque além de ter uma pontuação baixa, ele tem um saldo de gols muito alto, o que implica muito o time do Cruzeiro sair lá de baixo. Só tem 8 pontos. Tudo bem, os times que estão acima tem 8 também, tem 9, tem 10. Só que se perde 3 jogos, os times que estão em cima podem se distanciar muito. Abrir 5, 6 pontos. Aí julho fica complicado. Aí chega agosto. A gente conseguiu passar na Copa do Brasil, conseguimos passar na Libertadores. Vai ter jogos de novo. Vai com o time reserva, vai jogar o Campeonato Brasileiro quando? Vai sair da zona de rebaixamento quando? Então, meu amigo torcedor do Cruzeiro, o mês de julho é complicado e é decisivo. E na minha opinião, o Cruzeiro não pode fazer o que fez nos anos anteriores. O Cruzeiro tem que ir com o que tiver de melhor no Campeonato Brasileiro para sair dessa situação. Porque, de repente, em agosto, a situação pode estar muito pior do que está hoje. Já é uma decepção o Cruzeiro. No geral, diretoria, no futebol, a gente sabe que pode ter tido influência para o rendimento do time, mas no Campeonato Brasileiro está sendo uma decepção. Se classificou na Copa do Brasil e na Libertadores. Show. Mas despencou, o time do Cruzeiro despencou. Pode estar chegando alguém, jogando algum jogador, e de repente está saindo alguém. Mas o Cruzeiro tem que melhorar muito, que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias só. Despencou, não fez mais nada. Tem que melhorar muito. E, por algum aspecto, consertar a defesa. O problema é que consertar a defesa, o zagueiro Dedé é um dos melhores do país, o que todo mundo queria. Faz como? Deve ser alguma coisa psicológica. Bem complicada a situação do Cruzeiro. Então, meu amigo torcedor do Cruzeiro, coloca aí a sua opinião. O time do Cruzeiro não é ruim, o time do Cruzeiro é bom. Mas a bomba atômica que está dentro do clube pode estar tendo uma influência muito grande. E, na minha opinião,
esse ano, na situação que o Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro, não pode, em julho, abrir mão do Campeonato Brasileiro, deixar o Campeonato Brasileiro de lado e focar na Libertadores e na Copa do Brasil. O Cruzeiro pode se enrolar e muito no Brasileirão. Olha o que eu estou falando nesse vídeo em junho. Lá em dezembro, me cobre o que eu estou falando. Espero que vá com o time principal. Espero que o Cruzeiro vá com o time principal do Campeonato Brasileiro. Ah, mas são 38 rodadas. Mas já foram 9, está faltando 29. Se perde 3, não vai ficar faltando 28, vai ficar faltando 25. E os outros times estão subindo. Aí não basta só o Cruzeiro ganhar, os outros têm que perder. Então vamos lá para ver. Então conto com a sua participação e essa foi a minha análise. Uma grande de uma decepção Cruzeiro. Esperava muito mais do Cruzeiro. Mas, como eu disse, o time do Cruzeiro está muito batido. Muito batido. Todo mundo sabe a forma que o Mano Menezes monta os seus times. Tem que se reinventar. Senão, todo mundo sabe o que pode acontecer com o treinador, né? Vão acabar trocando. Ele tem que se reinventar. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau.